Então, boa tarde a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos à nossa aula sobre redação. É uma preparação de redação para o Enem. Como nós vimos na aula anterior, nós estudamos sobre as 5 competências relacionadas às 5 competências cobradas na redação do Enem. Vamos recordar quais são elas? Norma culta, domínio da norma culta, fazer uma redação de acordo com a proposta, sem fugir do tema, de acordo com a estrutura de uma dissertação, né, argumentativa, e trazer conhecimento de outras áreas, né, que é a segunda competência. Terceira competência, você deve escrever o texto argumentando, defendendo seu ponto de vista de maneira coerente, sem se contradizer. Quarta competência, você deve dominar os mecanismos linguísticos, o que é isso? Aqueles elementos coesivos, a coesão do seu texto. Quinta competência, elaborar uma proposta, né, que seja viável, que seja inovadora, que respeite os direitos humanos, né, e possível de ser realizada. Né? Então, são 5 competências. Estudamos isso na aula anterior, e hoje nossa aula vamos dividir em 2 etapas. No primeiro momento, nós vamos vamos fazer a análise daquela redação que eu enviei a vocês, analisar, desculpa, a partir das 5 competências. No segundo momento, nós vamos ver uma estrutura de um texto dissertativo, argumentativo, de acordo também com esta redação que eu enviei. Porque fica mais fácil, porque vocês já leram, já analisaram, tá bom? Vou tomar aqui um pouco de água, porque... Tem que tratar! E foi isso, Gleison? Bom, então, vamos iniciar logo fazendo essa análise, não é? Está dando para ouvir direitinho? Áudio e visão, tudo certinho? Sim, professora. Então tá. Então, aquela redação que eu enviei a vocês é uma redação de 2019 e que é de uma aluna piauiense, tá? Só diminuir aqui o volume desse celular para não... Então, vamos começar fazendo essa análise da dissertação de acordo com as competências exigidas no Enem. Né? Então, a primeira competência ela é competência norma culta. Não é? Se a competência norma culta, ela exige que você tenha o domínio da norma culta, não é? Alguns desvios. Que desvios são esses? São desvios relacionados à pontuação, acentuação, regência, concordância, né? E ver também se tem alguma falha de estrutura sintática. Para isso, a gente precisa ler a redação, tá? Então, vamos lá. Na introdução. Em sua obra, Cidadãos de Papel, o célebre escritor Gilberto de Menstein, não sei se é pronunciado assim, disserta acerca da inefetividade dos direitos constitucionais, sobretudo no que se refere à desigualdade de acesso aos benefícios normativos. Diante disso, a conjuntura dessa análise configura-se no Brasil atual, haja vista que o acesso ao cinema no país ainda não é democrático. Esta realidade se deve essencialmente à falta de subsídios para a infraestrutura nas regiões periféricas e à urbanização desordenada das urbes. Que é a introdução, né? Sob esse viés, é importante ressaltar que a logística de instalações de salas de cinema nas cidades pequenas é precária. Nesse sentido, segundo o contrato social proposto pelo contratualista
John Locke, cabe ao Estado fornecer medidas que garantam o bem-estar coletivo. Contudo, a infraestrutura das cidades pequenas e médias é, muitas vezes, pouco dotada de incentivo para a construção de salas de exibição de filmes, com centros de lazer, dotado de praça de alimentação, por exemplo. Com isso, uma parcela expressiva da população é excluída dessa atividade cultural, o que, além de evidenciar o contexto discutido por Gilberto de Menstein, vai de encontro ao contrato social. Desse modo, políticas públicas eficazes tornariam possíveis a maior acesso ao direito de cultura, garantido pela Magna Carta de 1988, por meio do cinema. Além disso, o crescimento urbano desordenado gerou a concentração de cinemas em determinadas áreas da cidade, o que excluiu, principalmente, os locais poucos evidenciados pelo mercado imobiliário. Nessa linha de raciocínio, o geográfico Milton Santos atribui ao inchaço urbano desenfreado o surgimento de processos como a gentrificação, a qual expulsa a parcela de indivíduos de baixa renda da sua moradia. Devido a isso, desigual, privilegiando os nobres. Por conseguinte, as favelas localizadas em aparatos sociais possuem pouco ou nenhum acesso à arte cinematográfica. Evidencia um exército de cidadãos de papel. Assim, o cinema pode ampliar o seu alcance mediante a ação de setores sociais que forneça infraestrutura de filmes. Portanto, para a efetiva democratização do acesso ao cinema no Brasil, é importante que o governo federal, por intermédio de subsídios tributários estaduais, forneça a desativação das salas cinematográficas do território, a partir da instalação de unidades de cinema nas regiões que não possuem, com um aparato qualificado, variedade de exibições e praça de alimentação, a fim de proporcionar a cultura do cinema para a parcela de cidadãos excluída. Ao mesmo tempo que isso, cabe ao Ministério da Cultura, principal órgão intermediador de políticas culturais, propor um vale-cinema para aqueles que não possuem renda, com direito a ao menos 2 oportunidades mensais, para que o direito aos filmes não seja restrito por critérios censitários. Dessa forma, poder-se-á atenuar a desigualdade discutida por Wittgenstein. Bonita, né? Então, aqui a gente percebe, gente, que, voltando aqui à nossa primeira pergunta, né? Teve há desvio, a gente percebeu, ao longo desta redação, visível, né? Deu para compreender. Houve falha de estrutura sintática? Não, né? Dá para a gente compreender do começo ao fim, né? Introdução, desenvolvimento, outro parágrafo de desenvolvimento e agora a conclusão, né? Também não apareceu erros de acentuação, né? Não sei se vocês perceberam algum, ou de... Não houve. Então, a primeira competência era a norma culta, então ela tirou 200 pontos, né? Porque não houve desvio, né? A segunda pergunta era relacionada também à segunda competência, que se você desenvolve o tema de acordo, a redação de acordo com o tema proposto, né? O tema era o quê, gente? Era falar sobre a democratização do cinema no Brasil, não era? De 2019. Então, ela fugiu do tema? Não, né? Ela falou do tema. E trouxe conhecimento de outras áreas, trabalhou a estrutura da dissertação argumentativa, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, atingiu o tema sobre a democratização do cinema no Brasil? Atingiu, sim. Ela fala disso, né? Ela fala do início ao fim sobre essa questão da democratização do cinema no Brasil.
Ela trouxe conhecimento de outras áreas? Trouxe demais, né, gente? Ela trouxe conhecimentos, trouxe a obra Cidadãos de Papel, né? Trouxe citação do filósofo John Locke, trouxe vários conhecimentos de outras áreas para dentro do texto. E o texto é introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Está dentro da estrutura solicitada dentro, bem direitinho. Você vê aqui, ó. Vocês viram o texto, eu coloquei nos slides separados, mas está aqui a redação na íntegra, tá? Então, aqui tem a introdução, ó. 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Desenvolvimento aqui, ó. Sobre esse viés, além disso, mais 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 de conclusão. Então, você vê que está bem estruturado, organizado o texto. Então, mais nesse ponto, já tinha 200 na norma culta, então, mais 200 na segunda competência. A terceira competência, ela trata dos argumentos. O argumento tem coerência, tem sentido com a realidade, né? Tem sentido com o que ela teve sentido em relação ao que ela apresentou. Vamos rever? Olha só, gente. Nessa introdução, ela cita, né, a obra Cidadão de Papel, do Gilberto de Menstein, e aí ela diz que existe uma inafetividade dos direitos constitucionais, sobretudo no que se refere à desigualdade de acesso aos benefícios normativos. Tem uma desigualdade, todo mundo tem esse acesso, né, esse benefício. E trazendo para o Brasil, ela mostra aqui especificamente o cinema, né, que o acesso ao cinema no país ainda não é democrático, quer dizer, nem todo mundo tem esse acesso. E ela as coisas que acontecem, a falta de subsídio para a infraestrutura nas regiões periféricas, quer dizer, lá nas periferias não tem uma infraestrutura capaz de organizar um cinema, e o outro fator é a urbanização desordenada das urbes. As cidades estão desorganizadas, a maneira como está sendo organizada a cidade, essa urbanização desordenada das urbes. São duas coisas. Então, ela deve trazer argumentos que falem dessa infraestrutura nas regiões periféricas e trazer argumentos para essa urbanização desordenada nas cidades. Vamos ver se ela faz isso. Olha o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Ela vai dizer, sob esse viés, quer dizer, ela faz uma ligação lá com o primeiro parágrafo. É importante ressaltar que a logística de instalação de salas de cinema nas cidades pequenas é precária. Né? Ela está mostrando que não tem uma relação legal de colocar cinema nas cidades pequenas. Não é? Aí ela faz uma relação com o contrato social de John Locke, né? E o Estado que deve oferecer esse bem-estar coletivo, e depois ela mostra que, contudo, a infraestrutura das cidades pequenas e médias muitas vezes pouco dotada de incentivo para a construção de salas de exibição de filme. Quer dizer, o Estado não está preocupado em construir essas salas grandes para exibição de filmes, né? E além disso, não é só a sala para exibição de filme, como um centro de lazer ao redor, né? Então, aí, ela mostra que, com isso, né, uma parte da população fica excluída dessa atividade cultural, quer dizer, parte das pessoas que moram na periferia não tem esse acesso. E aí ela faz, novamente, uma ligação com o que ela colocou lá no início, né, com a obra do Gilberto de Menstein, que fala que a obra vai de encontro ao contrato social. Ela faz a ligação do John Locke com a obra do Gilberto. Então, ela já vai apontando meios para a introdução. Desse modo, políticas públicas eficazes, né, tornariam possível o maior acesso ao direito à cultura garantida pela Magna Carta. Aqui fala da Constituição, né, por meio do cinema, certo? Então, aqui ela já comentou o primeiro fator que ela apontou lá na introdução. Aí, no segundo parágrafo ainda do desenvolvimento, lembra que ela falou de duas coisas, né? Além da infraestrutura, ela falou também do crescimento desordenado das cidades, não foi? Além disso, o crescimento urbano
desordenado gerou concentração de cinema em determinadas áreas da cidade, que excluiu, principalmente locais pouco evidenciados no mercado imobiliário. Então, ela vai e acrescenta nessa linha de raciocínio, traz outra informação de outra área de conhecimento. O Milton Santos atribuiu ao inchaço urbano, quer dizer, as cidades ficam superlotadas, né, cheias, desenfreado, desenfreado o surgimento de processos de gentrificação. O que é gentrificação? Gente? É importante mais a gente perceber que muitos problemas dentro da cidade é por causa da gentrificação, que é a qual expulsa a parcela de indivíduos de baixa renda da sua moradia. Por exemplo, o que é essa gentrificação, gente? Quando numa cidade começa começa a superlotar, e ali, em determinada região, começa a ser investido, colocado shoppings, colocado coisas importantes ali, grandes ali, e aquela parcela de pessoas que moram de baixa renda, que mora ali perto, não tem, as coisas começam a ficar muito caras, começam a ficar caras naquele local, e as pessoas começam a não ter condição de sobreviver ali, e aí prefere se mudar para outra região, e ali tudo vai ficando mais caro, né? Alimentação, vestiário, tudo que tem ali ficando mais caro naquela região, vai ficando, vão construindo casas mais bonitas, e o aluguel também vai ficando mais caro, tudo naquela região vai ficando mais caro, e as pessoas de baixa renda não vão ter mais condição de viver naquele ambiente, e aí prefere mudar para um ambiente mais barato. E ali vai ficando como se fosse uma área nobre. E de uma certa forma, as pessoas vão sendo expulsas sem perceber que estão sendo expulsas. Né? Não conseguem mais viver naqueles grandes centros. Não é isso? Então, devido a isso, a distribuição de sala de cinema ocorreu de maneira desigual. Ela mostra de maneira desigual. Então, aqueles grandes centros, por causa da gentrificação, né? No grande centro, nas áreas nobres, tem cinema. Né? E nas favelas, e nas áreas, nas periféricas. Né? Ela diz, de maneira desigual, privilegiando áreas nobres. Por conseguinte, as favelas social possuem pouco acesso a cinematográfico. Ela vai novamente compara isso com o que ela mencionou bem no início, né, na obra da obra Cidadão de Papel. Assim, o cinema pode ampliar o seu alcance mediante a ação de setores que forneçam infraestrutura de filme. Quer dizer, ela está, de novo, jogando no final do parágrafo, ela vai dimensionando para a proposta. Não é? Okay? Então, ela realmente conseguiu, né, colocar argumentos coerentes de acordo que fortaleceu a tese dela. Né? No quarto, o que é a quarta competência? É a coesão. Os parágrafos estão bem articulados entre si. Quais os elementos coesivos usados na redação? Quer dizer, o parágrafo tem a ver com o outro, está ligado com o outro, está costurado com o outro. E quais foram os elementos que ele usou? Vamos ver aqui, até grifei. Olha aqui. Isso, ó, tudo que eu coloquei aqui em vermelho. Ó. Sobretudo, porque você refere ela fala diante disso, aí dá um outro conceito. Haja vista que o cinema, haja vista. Sob esse viés, então, retomo o que ela disse antes na introdução, nesse sentido, tudo, com isso, além desse modo, essa linha de raciocínio, por conseguinte, portanto, ao mesmo tempo que isso, dessa forma, observa quantos elementos coesivos ela usou para costurar o texto, todas as palavrinhas de vermelho, fora as pequenininhas que a gente não são mais eficazes, né, que são mais importantes aqui, que são realmente contadas e analisadas nessa quarta competência. Essas palavrinhas, ela poderia começar sobre assim, ó, tirar aqui, né? Tirar a palavra sobre esse viés, aqui, se eu digo
sobre... eu posso cortar isso, né? E dá para entender também, não dá? Ó, é importante ressaltar a logística de sala de cinema nas cidades pequenas. É importante que a logística de instalação de salas de cinema nas cidades pequenas é precária. Tá entendendo? Não dá. Segundo o contrato social proposto, dá para ler. Não dá isso? Não dá? O crescimento urbano desordenado gerou a concentração. Dá para ler. Mas com essas palavras que foi colocado, com esses elementos coesivos costurados, o texto fica bem mais, você retoma sob esse viés, quer dizer, está falando o que ela disse antes, né? Aí ela dá um monte de informação aqui. Além disso, aí ela retoma, além dessa informação que ela deu, ela acrescenta mais informações devido a isso. Aí no final, para iniciar uma conclusão, pode ser logo, portanto, não é? Ela vai usando esses elementos coesivos para costurar o texto. E observe que ela não repetiu nenhum dos elementos. Porque às vezes as pessoas só colocam além disso para acrescentar, e só coloca mais para dar ideia de contraste, e só coloca o portanto. E aí, se precisar de outra coisa, você vai repetindo sempre o mesmo elemento. Observe que ela não repetiu. Então, mais 200 pontos aqui, não é? Entenderam os elementos coesivos, a quarta competência? Bem. E a quinta, gente? A quinta é relacionada à proposta. Qual era a proposta? Era execuível? Quer dizer, é possível de acontecer? Quem deveria fazer? Ficou claro quem ia fazer? Como seria feito? E para que seria? Quais os efeitos dessa proposta? Vamos ver se ela conseguiu responder essas perguntas. Portanto, para a efetiva democratização, quem vai fazer? Vamos ver a primeira ação. Primeiro, quem vai fazer as coisas, né? Então, quem vai fazer? O governo federal e o Ministério da Cultura. Elas vão fazer? Eles vão... O governo federal vai descentralizar as salas de cinematográfico no território, instalando cinema nas regiões que não possuem. E como é que vai fazer isso? O que é o governo federal? Não, o que é a ação é descentralizar as salas de cinemas. Quem vai fazer? O governo federal. Como ele vai fazer? Vai, né, pelo intermédio dos subsídios tributários estadual, que ele vai pegar o subsídio né? A coisa que vai ser feita, o que é? Quem vai fazer? E vai fazer o quê? Vai distribuir um vale cinema para as pessoas que ir pelo menos 2 vezes por mês poder ir ao cinema, certo? E aí? E qual é o efeito disso? Então, dessa forma, pode-se atenuar a desigualdade, quer dizer, diminuir a desigualdade. Discutir, de novo, ela cita o escritor que ela apontou lá no início da introdução. Né? E a outra coisa, o outro efeito da outra proposta, ó, a fim de proporcionar cultura do cinema para a parcela excluída. Então, eles vão poder participar e vai diminuir a desigualdade. Entenderam? Então, aqui ela ganhou também mais pontos. Agora não... Ok? Só tá travando Então, pra mim gente, ou pra só alguém para mais? fechar, né, esta redação... É que pra mim, no final, meio que travou um pouco essa voz. Esta redação, ela tirou 1000 pontos.
Travou pra mais alguém aí ou foi só o meu? Parou, foi tudo. Meu também travou. O meu também travou. Não sei o que foi que Ixi, aconteceu. a professora fechou a aba sem querer. Você viu que o mouse tava ali no, de fechar? Então, ela fechou o Google. Acho que ela fechou o Google. Será que ela não tem costume, não? Eita, Ela trela. fechou. Coitadinha da professora. Porque ela não tem costume, ela fechou. A máquina de geografia dá um costume uma aula dessa. Perdeu a gravação. Não, no Não caso tá ainda tá gravando. gravando aqui. Depois ela vai ver o que a gente falar aqui. Ó, e ó que dessa vez ninguém mandou apertar o F4 não. Terminei. Vocês ainda vão lançar ainda? Hein, Casinho? Bora, não vou lanchar, Ângela. Vou ter que fazer. Aqui, ó. Eu já fiz, Casinho. Olha, o nome todo eu já fiz, ó.